Você quer fazer de 2023 o melhor ano da sua vida? Então fique comigo até o final desse vídeo. Se você aplicar o que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu garanto para você, pela palavra de Deus, que você vai desfrutar de uma comunhão com Deus que quem sabe você nunca experimentou. Primeiro, preste atenção nessa história. Tinha dois homens que precisavam passar para outra margem do rio. Então à noite eles entraram num pequeno barco e começaram a remar. Remaram quase a noite inteira e não chegaram na outra margem do rio. Então, quando o dia amanheceu, eles olharam e viram que o barco ainda estava amarrado. Assim acontece na vida de muitas pessoas, pessoas de Deus, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas esforçadas, mas que remam e nunca conseguem chegar a lugar nenhum. Entra ano e sai ano e parece que as coisas não mudam, e quando mudam, muda para pior. E muitas dessas estão se perguntando: Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é a atitude correta a ser tomada? Porque eu não quero continuar nessa situação. Pois é, então fique comigo até o finalzinho. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante que infelizmente tem prendido muitas pessoas, como a história desses dois homens no barco. Deus tinha promessas para o seu povo. Deus apareceu a Moisés e disse: tenho visto as aflições dos filhos de Israel e decidi descer para livrá-los das mãos dos egípcios e levar a uma terra deleitosa, uma terra que mana leite e mel. E de fato o Senhor o fez assim. Usando Moisés, o Senhor desferiu 10 pragas sobre o Egito, destruindo e derrotando todos os deuses que o Egito acreditava. Deus arranca o seu povo lá do Egito para levar para uma terra boa. Porém, a caminhada durou cerca de 40 anos. Mas por que demorou tanto tempo? E mesmo assim, se decorrermos o texto, vamos ver que nenhum daqueles que saíram do Egito chegaram à terra prometida, salvo Josué e Calebe. O resto ficaram todos pelo caminho. Mas por que o Senhor não permitiu que aquele povo entrasse na terra prometida? Porque os pés deles já não estavam no Egito, mas infelizmente o coração ainda estava preso no Egito. E olha só o que o Senhor diz em Números, capítulo de número 32, e o verso é o número 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. O coração deles ainda estava preso no Egito. Prova disso, que é o primeiro obstáculo que eles enfrentam. Eles clamam a Deus e eles murmuram contra Moisés e contra Deus, dizendo: não é estas palavras que vos falamos, que é melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto? Deus faz um grande milagre, abrindo aquele mar vermelho e também derrotando o povo egípcio. Mas um pouquinho mais para frente, novamente, eles murmuram contra Deus, dizendo: nós estávamos no Egito, mas no Egito nós tinha carne, no Egito nós comíamos cebola, pepino, nós éramos escravos, mas nós pelo menos comia do bom e do melhor, provando tanto para Moisés como para Deus que eles saíram do Egito, mas o coração deles ainda estava preso. Infelizmente, mais da metade das pessoas que estão na igreja não conseguem progredir na vida porque estão presos ao passado, estão presos a uma ofensa, a uma mágoa, a uma falta de perdão que não liberou para alguém. E o maior problema é que essas pessoas não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem reservado para elas. Até porque uma das exigências para nós entrarmos na presença de Deus e termos comunhão plena com Deus é nós termos o nosso coração limpo. E o diabo, sabendo disso, ele vai preparar ciladas para que as pessoas fiquem presas. Lembra da história do início? As pessoas vão remar, mas não vão chegar a lugar nenhum, porque estão presos a algo do seu passado. E que se quiserem ter uma plena comunhão com Deus, vão ter que resolver esses problemas que ainda estão presos a ele ou a ela. Olha só o que o salmista Davi disse: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo templo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. O próprio Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O apóstolo Paulo também escreveu: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E infelizmente é o que nós ouvimos todos os dias. São filhos que guardam mágoa dos seus pais.
Ah, meu pai me tratou desta forma, mas agora o meu irmão mais novo tem as regalias. E com isso eles vão guardando esses tipos de mágoa e de ofensas no seu coração, pensando eles que não vai ter problema nenhum, mas se torna algo que eles estão presos ao passado. São pais que guardam mágoa dos seus filhos por uma decisão que eles tomaram. É a mulher que muitas das vezes guarda mágoa do seu marido por uma atitude, por uma ofensa, por palavras que quem sabe ele falou para ela e que ofendeu ela. E ao invés de resolver este problema, eles vão guardando no coração. É o marido que também guarda palavras que a mulher falou, que lhe ofenderam, e ele vai guardando cada dia no seu coração. É por isso que nós temos muitos divórcios, porque ao invés de resolver esses problemas, eles vão guardando. E o dia que eles não aguentam mais guardar, eles falam tudo aquilo que está guardado no seu coração. E infelizmente, eles falam na hora errada. E acabam que, ao invés de arrumar o casamento, eles acabam destruindo. Quantas pessoas que guardam mágoa e ressentimento do casamento antigo, se casou uma vez, não deu certo, se separou e casou novamente, mas ainda guarda mágoa daquele ex-marido ou da sua ex-esposa e com isso não consegue prosperar. Estão em um novo relacionamento, mas não conseguem dar certo aquele relacionamento, não conseguem levar para frente aquele casamento, porque sempre parece que está com o pé atrás, porque um dia foi traído, porque um dia foi ofendido, e isso impede você de poder levar uma vida abençoada, uma vida próspera, segundo a vontade de Deus. Porque os planos de Deus para nós são planos de bênção, são planos de paz. Mas é o passado que tem prendido muita gente que quer avançar, mas não consegue. Porque estão com uma pendência, estão com um problema que não foi resolvido. Quantas pessoas nas igrejas hoje que preferem trocar de igreja do que resolver um problema com alguém. Pessoas que saem da igreja às vezes por causa do ressentimento com o irmão, porque alguém tomou uma atitude, ou porque alguém falou alguma coisa que ele não, ou ele interpretou de uma forma errada e simplesmente decidiu sair daquela igreja. Quantas pessoas que abandonam o seu serviço, o seu emprego, porque às vezes teve uma desavença com um funcionário daquela empresa e ele resolveu simplesmente sair daquela empresa e entrar em outra. Mas essas pessoas nunca param em lugar nenhum, porque o problema surge para nós resolvermos, principalmente se você é um homem ou uma mulher de Deus. Não fuja de seus problemas, resolva. Israel foi impedida de entrar na terra que Deus preparou, porque o coração deles estava preso ao passado. Hoje você conversa com muitas pessoas e somente na conversa você vê que muitas pessoas estão guardando ressentimento, guardando mágoas, e estas mágoas impedem essas pessoas não somente de entrar na presença de Deus, de ter comunhão com Deus, mas impede que essas pessoas também consigam ter uma amizade verdadeira com outras pessoas, consigam ter relacionamento verdadeiro com outras pessoas, porque sempre que surge uma pessoa para que você tenha um relacionamento com ele ou com ela, você vai pensar no passado. Ah, não, eu me frustrei a primeira vez. Eu entrei em um relacionamento e aquele relacionamento não deu certo. Então eu vou ter uma certa dificuldade de novamente confiar nas pessoas. E o diabo, sabendo disso, ele trabalha desta forma, fazendo com que as pessoas tenham ressentimento uma das outras, mágoas uma das outras, porque ele sabe que para entrar na presença de Deus, nós temos que ter o nosso coração puro. É por isso que Davi disse: cria em mim, Senhor, um coração puro. O que é isso? É todos os dias eu dizer: Senhor, me ajuda. Quem sabe você não consegue perdoar alguém. Quem sabe você não consegue perdoar seu pai, sua mãe, você tem um ressentimento. Quem sabe você não consegue perdoar o seu cônjuge, ou aquela pessoa que foi o teu esposo ou a tua esposa. Ah, mas esta pessoa me fez muito mal. Mas quem perde é você. Você é um cristão, você precisa ter o exemplo de Cristo. Jesus mesmo na cruz orou a Deus e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Guardar ressentimento ou mágoa de alguém é semelhante a tomar um veneno, esperar que o outro morra. Então, se você quer vencer na vida e ter o melhor ano da sua história, decida hoje perdoar. Decida hoje libertar aquela pessoa da ofensa. Perdão não é fácil, perdão não é sentimento, perdão é mandamento, perdão é princípio. Jesus disse: se nós perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai perdoará a nós.
Se nós não perdoar os homens as suas ofensas, o Pai não perdoará a vós. A própria oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, meu amigo, meu irmão, se liberte hoje. Não caia nesta conversa de Satanás, que aquela pessoa te feriu ao ponto de você não poder perdoá-lo. Mas lembre-se da graça de Deus derramada sobre a sua vida. Graça é o favor imerecido, nós não merecemos. O perdão de Deus foi derramado por nós, mesmo nós não merecendo. Por isso o que Ele quer é que você faça o mesmo. Perdoe hoje e se liberte dessa culpa. E eu garanto para você que o ano de 2023 será o melhor ano da sua vida, porque você não só vai desfrutar de bênçãos materiais, mas também você vai desfrutar de uma comunhão plena com Deus. Quando as nossas mãos estiverem limpas e o nosso coração estiver puro, se prepare para receber as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.